Bem-vindo ao Célula de Sucesso Podcast, mais um entrevistado, mais um bate-papo, hoje com a gente como nossa convidada, Priscila. Fala, Júnior. Priscila. Beleza. Tava faltando, pô. Achei que você estivesse preparado, anotou um monte de coisa, não sabia de nada. Tá ligado? Na mesa do bate-papo, Júnior Carvalho, tímido, e Gabriel Lessa. Acertou, né? Priscila, seja bem-vinda. Obrigado pelo convite, pela presença de participar aqui do podcast. Priscila, que é empresária, ela que é licenciada Rio da CLN. O que é a CLN? Confiança, lealdade e negócios. Olha, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Priscila, para começar, como a gente conversa aqui, a Célula de Sucesso quer entender um pouco do processo, de como chegou até o resultado de hoje. Você como empresária, levantando a bandeira das mulheres, né, dos seus negócios. Como foi começar, como foi esse processo, quais foram as chaves que foram virando, as células que foram modificando ali, que você foi compreendendo o caminho até chegar onde chegou. Porque muitas pessoas olham somente para o resultado e esquecem do palco, do bastidor, né? Então conta um pouquinho pra gente como é que foi essa caminhada até chegar nesse formato que a gente vê hoje, da Priscila. Primeiro, muito obrigada pelo convite de vocês todos. É uma honra estar aqui hoje. Eu brinquei, né? É uma honra estar aqui com homens, porque hoje a minha vida é mulheres, né? Eu acordo com mulheres, durmo com mulheres e mulheres o tempo todo, justamente para liderar esse movimento de networking estruturado com mulheres, como empresárias aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Como é que foi esse movimento? É um movimento que até ontem eu tenho uma sala no Clubhouse, toda segunda-feira, chama-se Segunda de Networking. E toda segunda às 20 horas a gente propõe um tema. E o tema de ontem foi o caminho da abundância. Então eu vou começar do final até para chegar nesse caminho de abundância. E aí propus Ontem foi segunda-feira, dia... Gente, eu não lembro o dia. 19. Dia 19 de julho. Aqui, exatamente. Mas assim, só pra vocês... Nós já estamos em agosto. Mas hoje é 20. Sim, mas o dia da gravação desse podcast, só pra vocês terem uma noção. E aí eu propus nessa sala de tema Caminho da Abundância. E aí, como é uma sala que no Clubhouse você se conecta com uma diversidade de pessoas de lugares diversos, Brasil, mundo. E aí uma das pessoas que me ajuda a escolher falou: Priscila, não é do Rio de Janeiro, Priscila, vamos fazer Caminho da Abundância, é um nome forte, Abundância. Eu falei: ótimo, tudo bem. Coloquei Caminho da Abundância, 20 horas, ninguém na sala. Falei: o que aconteceu? 20h30, as pessoas que fazem a mediação da sala chegaram. E, eventualmente, alguns pipocaram, entraram, saíram. E uma dessas mulheres que me auxilia na escolha do tema, ela falou assim: nossa, cabe a gente prestar atenção. A abundância não chamou atenção. E cabe a reflexão agora de todos que estão ouvindo esse podcast. Você sabe, de fato, o significado dessa palavra abundância? Eu sei, você sabe? Sabe, Gabriel? Gabriel tá com a cara séria hoje. Não, tô prestando atenção. Mas ela quer a resposta. Assim, sabe? Assim, quando você pensa abundância, o que te vem à mente quando eu falo a palavra abundância? Para mim, a abundância está ligada à prosperidade, está ligada à ausência de necessidade. Sim, tá ligada à prosperidade. Mas às vezes quando você fala abundância, né, um palavrão, literalmente, é uma palavra grande. Cabe até umas piadas de mau gosto, né? Sim, cabe tudo, né? Então, assim, acho que às vezes por caber muita coisa, fica um vazio existencial que a pessoa fala, de repente, isso não é pra mim, ou inconscientemente. Então ela já rejeita. Que a palavra dá uma conotação muito forte, né? Sim, ela é sonora, pensa, sonora, cheia de vida por si só. E aí ela rejeita e de repente fala assim: ah, não, esse caminho aí eu tô distante. E não, isso aí... É muito pra mim. Exatamente. Então, eu falei, bom, fiquei analisando isso. Porém,
como gosto de transbordar, como Thiago Anjos, né? Propõe aqui no Célula de Sucesso. É sucesso. Todo dia tem sol. Todo dia. E aí eu falei assim... Esse vídeo ela ainda não viu, mas vai ver. Recomendo. Todo dia tem sol, lá no Instagram, no YouTube também tem. Que legal, já vou... Depois, mas vamos seguir o vamos seguir o fluir. Vamos seguir o abundante. E aí eu falei, bom, eu sou uma mulher que naturalmente transbordo. Eu falei, ficarei na sala até para usar isso como case e ver quem será a pessoa que virá comigo no caminho da abundância. Chegaram as mediadoras e uma pessoa ou outra pipocou e saiu. E aí eu tenho uma das chaves que virou, que você falou, como que a chave virou para você chegar onde está e tal, foi exatamente nisso que você se propõe a fazer, a atividade física. Eu acho que esse momento pandêmico que nós estamos vivendo foi um momento que nos exigiu muito cuidar da saúde mental, né? Por conseguinte, a saúde emocional, da nossa saúde física, porque ficamos confinados durante muito tempo. E aí, não diferente, eu também fiquei confinada durante muito tempo e passando por uma série de desafios, como todos nós, eu fiquei um tempo sem fazer nenhuma atividade. E aí, como eu me coloquei a predispor, colocar o corpo em movimento diariamente, a iniciar uma caminhada, hoje eu faço uma caminhada de 2 horas por dia, as coisas começaram a mudar. Realmente, eu falo assim, nossa, Priscila, você fala assim, eu gosto do movimento, mas não adianta você só falar eu gosto do movimento, você praticar. A palavra tem que vir acompanhada da ação. Você tem que viver o movimento. Então, assim, esse desafio de abraçar a construção do núcleo de negócios CLN aqui no Rio de Janeiro, que a nossa matriz fica em Ribeirão Preto, ele veio. Eu assinei o contrato para representar eles aqui no Rio em julho de 2020, só que nós lançamos o clube em julho de 2021. Um ano, né? Então você vê, um ano para a gente conseguir lançar. Aí você falou assim, Priscila, o que faltou? Faltou empenho? Não. Faltou boa vontade? Não. Faltou comunicação? Não. Eu durante muito tempo tinha ali um número mágico de 9 pessoas. Mas o que fez virar a chave de sair de 9 para 15, que era o número que nós precisávamos para seguir com o lançamento? Foi a chave do movimento, de fato. Foi me colocar... Praticar, né? Me colocar a ficar ali diariamente caminhando, as caminhadas de 2 horas. E também, praticamente no último mês que antecedeu o lançamento, eu, com muito afinco, me dediquei ao golfe. E o golfe, como eu estava falando com o Thiago um pouquinho antes de começar a gravação aqui do podcast, recomendo a todos, gente, por favor, pratiquem golfe. Principalmente quem gosta de andar de carrinho elétrico, onda pra caramba. Não. Falei pra ele assim, nossa, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, a gente tem um legado aqui da Olimpíada, então o acesso é super fácil ao Centro Olímpico de Golfe. O golfe ele é um esporte completo, você trabalha foco, você trabalha assertividade, você trabalha o controle do que o Timothy Gallery, que é o pai do coach, fala do ego 1 e do ego 2, que é justamente você trabalhar a questão de, olha, isso aqui é minha consciência, isso aqui é o que eu estou plasmando, isso aqui não existe. Então, quando a gente consegue trabalhar a nossa consciência, a nossa verdade interior, você vai ver que qualquer conceito ligado ao sucesso ou fracasso, ele fica obsoleto. Então, quando você desapega dessas verdades que você cria, você fica pronto para desfrutar do resultado. E é isso que eu trouxe nessa sala do Clubhouse, que acabou que as pessoas, de repente, ficaram intimidadas ou não se interessaram pelo conceito da abundância. É justamente você seguir e trilhar uma caminhada abundante, plena, próspera. Tem muita gente também que rejeita a abundância como se fosse algo negativo, né? Porque tem todas as crenças... Medo também, né, cara? É medo, né? Não, sim, mas tem o medo de crescer, que são bloqueios mentais, né, emocionais. Tem o medo de ser rico, às vezes acha que isso é um pecado, acha que isso não está alinhado com, sei lá, alguma crença que veio fazer na Terra, e você... isso não é pra mim, é o que você falou, isso não é pra mim, ela tá falando com outras pessoas, porque eu acho isso errado, né, de repente no inconsciente.
Mas é muito legal você falar sobre o mover, porque quando ele não é feito de fato, né, na prática, no físico, a outra questão não acontece, né? A carreira não move, a vida não move, aí prejudica a saúde. Por isso que a saúde está ligada a fazer atividade, a mover o corpo. O corpo parado estraga, a água parada estraga, nada que fica represado, por isso também o transbordo. E aí você fala da parte física, fala da parte emocional, e eu percebo momentos da parte espiritual e vejo que também você abraça esses conceitos do qual a gente também trabalha com os atletas, que é a inteligência física, que eu coloco física e intelectual, que é aquela que já vem, são as características que você carrega de família, do DNA, característica física, os dons e também a parte cognitiva, né, que a gente vai estudando. Só que eu bato muito na tecla de que se você não tiver a inteligência emocional e a espiritual, acaba que você não consegue entregar o melhor do físico. Da mesma forma que se o físico estiver comprometido, você também não consegue acessar as outras inteligências. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse caminho, assim, de você estar sempre trabalhando as inteligências em prol do resultado, que é o que a gente está falando aqui, resultado de sucesso, resultado momentâneo, né? Mas o que mais fica evidente é que o caminho é muito mais interessante do que só o resultado é a consequência do que se pratica, né? Não, excelente provocação essa do Thiago. Aliás, os rapazes aqui estão de parabéns. O que eu tenho falado ultimamente, jamais julgue uma mulher porque ela está no palco. Às vezes, só foi esse lugar que sobrou para ela. Porque se ela não se expusesse, ela sumiria, ela não teria mais voz, ou ela não conseguiria performar, ou sair de uma relação abusiva, ou qualquer outra coisa que tenha acontecido com ela. Então, como é que foi esse caminho? Esse caminho de virar várias chaves, ele foi importante para mim, simplesmente, porque eu tive a possibilidade de trabalhar todas as inteligências. Tem a Donna Zohar, que ela é uma americana e que hoje ela é uma estudiosa que trabalha o QI, que é o coeficiente de inteligência, o QE, que é o coeficiente emocional, e o QS, que é o coeficiente espiritual. A partir do momento de todos os desafios pessoais e profissionais que eu tive nessa pandemia, e muitos de vocês que estão ouvindo também tiveram, eu tive que me centrar muito mais na minha abundância, na minha riqueza interior. Porque, como muitas mulheres, também passei por uma relação abusiva e nessa pandemia ele resolveu tirar tudo de mim. Eu tenho 3 empresas, as 2 empresas ele resolveu tirar e impedir a minha entrada da empresa. Então, assim, qualquer mulher normal, assim, tipo, que não busque tanto conhecimento, ela simplesmente aceitaria. Por isso que eu abracei a causa das mulheres. Mas por que você abraçou a causa das mulheres? Porque eu vi que a gente precisa se nutrir e se fortalecer. Quando eu me vi totalmente sozinha, porque normalmente a maioria, eu já falei sobre relações abusivas em salas no Clubhouse. Estou começando a falar mais agora, porque agora que eu me sinto mais pronta para isso. Não é fácil. O Rio de Janeiro foi uma cidade que teve mais de 250 mil relações abusivas na pandemia, fora os demais estados. Então, eu acho que na pandemia ficou mais evidente, mas era uma coisa que já acontecia. A mulher que passa por isso, muitas vezes, ela não reconhece que passa por isso, porque o homem que abusa é um homem galante, ele é um homem que corteja, ele é um homem educado, se você for falar com ele, ele é maravilhoso. Tem uma roupagem distorcida ali, fictícia. Né? Sim, então ele normalmente para outros homens ele não é aparente e para as mulheres muito menos, ele seduz várias, ele é um sedutor em série, né?
Então, Tem um toque de psicopatia ali. Sim. Né? Mas faz parte do protocolo deles, né? Ser dessa forma, É o né? perfil emocional mesmo. faz parte. Então, assim, por isso que eu abracei essa causa. Eu falei assim, bom, se eu vou abraçar essa causa, eu tenho que abraçar primeiro, né, por mim. A sua causa primeiro. Eu tenho que abraçar a minha causa. Então eu comecei primeiro na dinâmica, antes da dinâmica, eu cheguei na dinâmica do movimento ali 30 dias antes do lançamento do núcleo. Mas antes dessa dinâmica do movimento, eu passei por alguns estados, porque imagina, uma mulher vítima de relação abusiva, eu não gosto de usar essa palavra vítima, tá? Uma mulher que passa por uma relação abusiva, primeiro ela tem que se curar em várias etapas. Por isso que essa questão do que a Dana Zohar trabalha, o QI, o QS e o QE, né, coeficiente intelectual, emocional, espiritual, é muito importante. Porque assim, se você se sente fraca, se você não consegue movimentar o corpo, eu comecei a movimentar o quê? A mente. Então eu comecei naquele movimento de assim, era um livro atrás do outro. Eu virei aquela pessoa que maratonava livros. Compulsivamente lendo livros. Até porque nós somos tricotomia, corpo, alma e espírito. Para a gente chegar num nível de felicidade, a gente tem que satisfazer essas 3 áreas, que é o corpo, a alma e o espírito. E aí você começa por aquele que você tem mais condição, né? Sim, porque assim, se o seu corpo tá assim, em frangalhos, né, porque isso mexe, você vê, eu falo, até embargo um pouco a voz ainda, mas já estou cada vez... Já no processo. Já estou cada vez melhor. Então, essa questão começou pela questão do recorrer às leituras. Era muita leitura, muito documentário, Netflix tem muita coisa boa, também você escolhendo, você sai com muita coisa legal. E é uma tríade que eu sugiro. Você começar pelo processo intelectual, se nutrindo ali mesmo de bons livros, um assunto que você interessa, sabe? Não começa a querer ler coisas, tem que ler coisas da minha área. Não necessariamente, sabe? Leia alguma coisa que te agrada, que dialogue com você, com a sua verdade. E aí depois... Também no finalzinho ali para virar a chave, antes da questão do movimento, que a gente começou do final, né? Eu comecei também a acessar muito o que a Dana sugere, que tem até o livro dela, que é o QS, que é Inteligência Espiritual, a fé. Nossa, hoje eu tenho todo um ritual. Todo dia, às 11 horas da noite, como eu sou batizada na igreja católica, mas eu trabalhei num centro espírita durante alguns anos. Então eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo e faço alguma leitura ao acaso. E sempre traz alguma coisa assim, muito reflexiva e muito interessante. Você vê que eu falando com a minha produtora maravilhosa, Manu, gente, maravilhosa. Eu falei assim, vamos... a gente estava acordando que temas que a gente ia tratar. Falei, vamos falar da parábola dos talentos. E aí eu sei que no dia anterior ao lançamento do clube eu abri e caiu a parábola dos talentos. Eu não sei se vocês conhecem essa parábola. Não, eu não. Não? Conheço. Então, fala sobre essa questão de transbordar, de multiplicar. Teve um que guardou, o outro multiplicou. Isso, não sei se a gente fala. Pode falar. Pode falar? Pode falar. Então. Deve falar. Pode falar. A parábola dos talentos, assim, você vai ver em diversos livros, assim, fundamentais para o desenvolvimento da nossa fé. Lembrando que fé não tem nada a ver com religião, tá? É a questão espiritual. Sim. É o que te conecta com o todo. Então, assim... Com Deus mesmo. Aqui a gente está entre cristãos, então conecta com Deus, né? Você chama o todo do que quiser, a gente vai chamar de Deus. Sim, né? Mas assim... Vai para facilitar a comunicação. Pra gente ter uma comunicação assertiva, incluir todo mundo. Então vamos lá. Parábola dos talentos. Imagina um pai, o Criador, Deus, como você quiser chamar. Ele sai para uma viagem e aí ele tem 3 filhos. Para um filho ele entrega 5 talentos. Para o outro filho ele entrega 3. E para o último ele entrega 1. Aí quando ele volta da viagem, ele fala, e aí os meus talentos? O primeiro filho fala assim, pai, está aqui, ó, multipliquei. Você me deu 5, eu estou te entregando 10. Aí o segundo, e você, meu filho, como é que foi? Olha, eu te entreguei. Você me entregou 3, vou te entregar 6. E você? Pai, você me entregou 1? Olha aqui, tá aqui, seu 1 talento. E ele, filho preguiçoso, por que não multiplicaste meu talento? Não, colocasse pelo menos num banqueiro para ele multiplicar, fazer alguma coisa. E esse filho
simplesmente descansou e entregou um talento. Talvez, a gente não pode julgar aqui, talvez por medo de perder esse talento. Quantas vezes acontece isso? Qual é a provocação aqui? Para a gente entender quantas vezes acontece isso nas nossas vidas. Porque pensa lá na mulher que chegou nesse resultado tal, mas a mulher passou por um abuso, a mulher passou por várias coisas. E se ela ficasse quieta com a dor dela? Com o vitimismo. E ela, com o vitimismo, e ela enterrasse o talento dela de comunicar, de comunicação, o que ia acontecer com essa mulher? Sucumbir. Nada. E ela ia prejudicar outros tantos, porque ela não ia estar multiplicando o talento dela. O problema não é nem ela não fazer por ela. O problema é quantas pessoas ela deixa de servir, transbordar, de servir. E talvez esse seja o chamado dela, transbordar. O servir é amar, né? E aí, você falou até com cuidado, né? Não gosto de chamar de vítima, eu entendo, porque a partir do momento que você se coloca na condição de vítima, você sequer pode produzir qualquer resultado, né? Se você entende que aquilo ali vem trazer algo para que você se mova, e aí você, de fato, transbordar e usar a tua experiência para salvar novas vidas, né? Você já modificou o cenário. Você passou da vítima, que você não se acolheu como vítima, e aprendeu para ser um rio, para ser uma referência, para ser um transformador de vidas, né? Para ser um rio, né? E deixar fluir. E a gente observa toda essa sua história recente até, né, da CLN, vindo através desse forte impacto emocional. E aí precisava ali justamente da habilidade emocional para poder fazer diferente, né? E aí você começou pelos livros, e aí como é que foi esse desenrolar? Você se observou como antes, né, antes do episódio, antes dessa fase, com depois, o que de fato você... O que mudou para você? Hoje eu me observo muito mais fortalecida, porque nesse caminho de... Aí você fala assim, Priscila, o que foi fundamental? Eu nunca deixei de amar e nunca deixei de acreditar no amor. Que aí você fala assim, nossa, mas ela passou por um abuso, agora que... Eu sou hétero, tá, gente? Então, é um abuso de um homem. Então, assim, eu nunca deixei de acreditar em homens. Sempre amei e continuo amando. Tanto é que em todo esse processo eu arrumei namorado no meio da pandemia. E vivi, assim, momentos incríveis. Ele é uma pessoa, um ser humano também ímpar, mas ele sumiu também, então... Achei que fosse terminar. Achei que fosse. Nós vamos noivar agora e casar. Agora foi. Confesso que eu fui surpreendido. Quando você deu uma paradinha e falou, sumiu. Momento. Aí você mesmo não aguentou e riu. Isso é aprendizado também. Gente, isso aqui a gente não sabe se é um podcast comédia romântica ou se é suspense. Não, isso foi essencial, porque às vezes a pessoa pensa... Dá uma quebrada, cara. Não é isso. Não, a gente aqui, pô. Às vezes a pessoa acha que porque só... teve uma hora que ela deu uma travada na voz. Às vezes você acha que é só dar mais um passo e tá resolvido. Não é. E é uma sequência. É porque agora eu quero best-seller, então acho que eu comecei a atrair, entendeu? Todas as histórias. Não, você não falou, eu sou escritora, eu tenho um livro publicado. Sim, eu não falei porque é difícil falar. Se na abertura ia ficar com 5 minutos. Então você tá vivendo pensando no livro, né? Aí você tá achando que tudo que você tá vivendo tá em prol do livro, né? Nossa, pode, mas gente, o que falta acontecer agora? Essa foi boa, mas assim, isso foi bom, um ensinamento. foi ótimo. Não é porque você deu um passo, porque você teve um resultado, que você tem que parar de dar novos passos. Teve um pequeno resultado, né? Vem aprendendo. Tem que ter mais resultados. Tem que ter mais resultado. Então, assim, essa experiência, por isso que eu falei assim, eu nunca deixei de acreditar no amor. Eu acho que a válvula motriz da vida é o amor. Aí, quando a gente fala amor, é o amor atitude, né? Que o amor é atitude, é realização, é o que leva você a confiar no seu irmão, na sua irmã, sabe? No próximo. Então, assim, quando eu dei esse passo e diante disso tudo, eu confiei numa pessoa na pandemia, eu falei, gente, uau! Me abri totalmente. Não tenho filhos, planejei filhos. Tal!
Mas, ok, sumiu. Eu acho que no momento que sumiu, gente. Foi Ok, assim. Você que era namorado. Cadê você, cara? Cadê você? Procura-se. Manda uma mensagem, um comentário, a gente vai resolver essa treta aqui já, em agosto. Olha só, então assim, como sumiu, eu acho que isso foi outra virada de chave, porque você fala assim, quando lembra, uma frase até de Timothy Garrett, quando você tira qualquer concepção de sucesso e fracasso e ficar pronta para focar nos seus resultados, foi o que aconteceu, pensa. Porque a pessoa, se a válvula motriz dela é o amor, aí ela resolveu ali o amor, já estava planejando filhos e tal, não sei o quê. Aí já me tira, não resta mais nada, a não ser focar nos resultados. Sim. E aí, assim, você tira da frente e vai. Então, quantas vezes isso nos lares, nas empresas acontece? Gente, se o seu chefe, se o seu gestor, se o seu marido, se qualquer pessoa tirar o seu tapete, gente, não é hora de parar. Não para. Olha pra frente, segue. Você tem um contexto absurdo, intelectual, emocional, espiritual. Tem uma força dentro de você. Como dizia Doris, continue a nadar. Gente, olha só. não, mas Na verdade, esse é o grande diferencial. O que uma pessoa que tem resultado e a outra... Por que algumas pessoas têm resultado e outras pessoas não têm resultado? É o simples fato que essa pessoa que chegou a um determinado resultado, ela não desistiu. Alguma coisa diferente ela fez naquele processo. E mais uma vez, e como a gente fala aqui, foi empilhando o fracasso até que chegou o momento de produzir mais. E já aconteceu comigo, eu já perguntei para outro convidado o seguinte, eu já passei por diversas coisas assim, tudo por erros que eu cometi que me levaram a lugares que eu deveria estar porque eu errei. Aprendeu já. Aprendi. E hoje, com o passar dos anos, se eu tivesse a oportunidade, se Deus falasse para mim assim, meu filho, tira isso aqui, você quer tirar? Eu não tiraria nada, porque foram coisas que eu aprendi. Foram erros que eu cometi, mas nunca os mesmos. Foram erros novos que foram me trazendo lucidez para resolver algumas coisas que eu resolvo hoje. E você, se você tivesse a oportunidade de tirar alguma coisa desse processo, porque muitas pessoas conhecem a vitória, mas a gente está aqui para mostrar o processo, para a pessoa olhar e falar assim, caraca, eu estou passando por isso agora. Ou então, tipo, isso aí que ela passou, o que eu tô passando é pinto, eu tenho que seguir em frente. Tem alguma coisa que você, isso aqui eu queria arrancar ou não, tudo serviu de aprendizado? Não tiraria nada. Sou apaixonada por tudo. Porque assim, se não fosse todas essas coisas e até a ausência de quem nós amamos e que de repente segue outros rumos, enfim, eu não estaria aqui, não estaria com vocês, não estaria compartilhando essa história cheia de transbordo, cheia de amor. Então, assim, cada pessoa, sendo pessoa que proporcionou alguma coisa que me fez sorrir ou chorar num dado momento, foi super importante. Eu sou super grata a cada uma das pessoas. Inclusive, é um menino que sumiu. A gente vai achar. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Gente, você te ama, tá super perdoado. Eu sei que essa fuga foi por amor, só pode. Ó. Não, mas assim, a gente também tem que compreender que quando alguém entra na nossa vida, a gente está naquela frequência daquela pessoa. E de repente você, no processo de amadurecimento e ressignificar a sua história, aquela pessoa sai porque ela não aguenta, não acompanha aquela tua frequência que está subindo. Então, é um momento... como é que ele come sugestão? Momento acolhimento! Você que está solteiro, manda um direct lá pra ela. Olha, mas agora eu tô muito rígida, hein? Cuidado com esse currículo aí. Agora ela tá escolhendo bem. Ela tá dizendo que tá rígida. Mas Só não some que já tá bom. Essa situação do sumiço não tem como você botar no currículo, não tem como. Já alguma passagem por... Não, isso aí foi tanta polêmica que uma amiga falou assim, Priscila começou a me mandar várias mensagens. Aí ela já falou assim, eu falei, que é isso? Eu não aguento mais, a gente tem que lançar aqui o núcleo de negócios, para com isso. Ghosting. Gente, se vocês não conhecem, pesquisar no Google aí. Ghosting. Você sabe o que é ghosting? Do outro lado É tipo isso, né? Não, ghosting já tem vários especialistas e pessoas falando sobre o tema. Sabe o que é, Thiago? É o Brega? Não, ghosting Não, mas tem uma... é uma nomenclatura
nomenclatura, gente. É a nomenclatura que se usa, porque olha só, eu fiz 3.9 agora em julho, tá? Então, assim, eu tinha que passar até por ser coach também, todas as experiências para falar sobre relacionamento. Então, não podia deixar de passar por essa, foi por isso. Sabe o que é ghosting? É quando a pessoa some da relação. Esse é nomeado de ghosting. Pensei que fosse um filme. Mas não tem um verbete novo agora que o pessoal tá usando na brega, que eu não peguei direito? Não. Enfim, depois eu lembro. Gringe, sim. É isso, viu um negócio desse, é verdade. São coisas que supérfluas que a gente vai aprender. Mas assim, ghosting é isso. É quando você tá numa relação, a dada pessoa some. Gente, isso é espetacular. Isso é um aprendizado de vida. Nunca passei por isso. 39, vambora. Acho que eu termino essa encarnação sem viver isso, mas não sei se já fui ghosting de alguém. Mas então, ele estava falando sobre se retiraria alguma coisa da história, e é isso que é importante o pessoal compreender. Né? Se você ressignifica todas as coisas que acontecem com você, se você se torna o personagem principal da tua história, é você que vai produzir o resultado. Então, o que a gente fala muito é ressignifique cada história. Porque vão passar pessoas que vão fazer chorar, e aí a gente está falando de realidades completamente diferentes. Cada um vai ter um que fez chorar, que fez rir, vai ter um que decepcionou, enfim. De que forma você usa o limão, né? Que é aquela história do limão e da limonada. Se eu te dou o limão e você esfrega no olho, a responsabilidade não é minha, foi sua que distorceu aquilo que foi lhe dado. Então, você compreende também que o ressignificar faz parte da superação e do processo? Sem dúvida, gente. Se você me der um limão, assim, hoje, né, que eu tô numa trajetória ainda, num caminho, o limão é utilizado lá em casa, tá? Pra colocar na água quando eu acordo. Então, isso que eu bebo em jejum de manhã. Café da manhã, né? Café da manhã, junto com a banana com canela, não tá? Não tem carne no café da manhã. Não tem, tá bom? E a banana com canela vai no micro-ondas. Mas, assim, num contexto geral, analisando a longo prazo, o limão vira uma fábrica de limonada, né? Acho que... Gente, esse código aí, ó, a gente tava falando limonada, já pegou, já plantou a semente, já regou. Já é a headline do corte. Já mesmo. Mas assim, não tem como, gente. É o que eu falei pra vocês antes aqui, né? O que a gente tá vivendo num contexto mundo não é pra principiante, é pra veterano. Então todos nós ficamos veteranos, né, nessa arte de se relacionar, na arte de conectar. É só a gente olhar aqui, abrir a rede social e ver a quantidade de lives explodindo. As pessoas, quem não sabia, aprendeu. Quem ainda não sabe, tá aprendendo. Contratou alguém para ensinar. Sabe, para aprender. Quem não tá ligado tá deixando dinheiro na mesa. Sim, e quem não tá ligado exatamente está deixando dinheiro na mesa. Porque o que existe hoje é relacionamento, é contato, é networking, não tem outra forma. Né? Cada um ficou ilhado na sua casa. Se isso não acontecesse, a gente realmente não sobreviveria, não estaria aqui para fazer podcast, entendeu? Você fala sobre um dos seus modelos é sobre o networking, a empresa é disso. E fala um pouco sobre a importância dos relacionamentos. Porque às vezes a gente acha que é só sobre sorte, acha que é só sobre competência, e na verdade é sobre tudo. E a multiplicação acontece no relacionamento, principalmente no network. Fala um pouco sobre até porque o gancho do teu negócio, né, é o network. Sim, e assim, engraçado, né, porque tudo começou, eu trabalhei 8 anos e meio no mercado financeiro, e entrei como trainee no mercado financeiro, me formei em comunicação social, e aí no trabalho de eu sempre querendo inventar, né, as minhas fábricas de limão. Então vamos lá, comunicação social, e aí chegou o orientador para mim, você tem que apresentar um TCC, e eu, como sou muito assim, de gostar de pessoas, de gostar realmente de ser plena, de entregar o que eu tenho, sem muito preparo, sem muita roteirização, ser genuína. E aí o meu professor, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero falar sobre a convergência de mídias em um único ambiente, um ambiente digital. Aí ele, nossa, que complexo. Isso em 2000? Isso em mais de 15, 18 anos atrás, eu não sei. Digital? Pois é, aí ele falou assim, digital? Você fala inglês?
Aí eu, alguma coisa. Digital. Aí eu falei, eu falo alguma coisa de inglês, sim. Ele, não, porque você só vai achar bibliografia internacional. Eu caí nessa mesma situação, depois eu te conto. Sério? De TCC. Você tá vendo? Nada por acaso. É. Aí eu falei assim, não, tudo bem, vamos ver o que eu vou conseguir arrumar. E aí eu comecei a fazer, só que o que me atraía do TCC, gente, vocês já me conhecem um pouquinho, já estão ouvindo esse podcast já tem um tempo, né? Fica aí. Eu também, ela não se ligou, mas tá gente, vendo. tá vendo? Porque ela chegou aqui achando que ia ser só áudio. Por isso, gente, olha só, o cabelo não teve retoque, mas prometo que amanhã no clube vai estar melhor. Vamos lá. No clube é o núcleo de negócio do... Clubhouse. Não, Clubhouse não. Núcleo de negócios, network estruturado para empresários aqui no Rio de Janeiro. É porque mudou o nome. É porque né? mudou a nomenclatura. Não era Era clube de network estruturado, agora é núcleo de negócios, tá? Então vamos lá. Como é que funciona? Eu cheguei para fazer esse trabalho de monografia. O que me atraía no trabalho de monografia é fazer o estudo de caso, porque é justamente a prova real. Aí eu falei, esse negócio de escrever, é legal, porque eu escrevo também, mas eu queria fazer o estudo de caso. O estudo de caso, o que eu inventei de fazer? Eu comecei naquela época, 10, 15 anos atrás, 18, não sei, não lembro mais, 2000, sei lá. Nossa, se for 2000, são 21 anos atrás, deve ser algo desse Todo tipo. mundo tem essa observação. Eu não sei, deve ser algo desse 2000 tipo. foi muito tempo, né? Pensa, muito tempo, né? Porque é mais fácil, 2021 você já calcula 21. Antigamente eu achava que era 4 anos atrás. Nasceu. Aí o que acontece? Eu cheguei e falei assim, gente, eu vou me inscrever em empresas que disponibilizam vagas online e vou colocar isso como estudo de caso, como as relações comerciais já estão se dando nesse momento. Olha que ótimo. Vou fazer Fazia isso. parte do propósito lá atrás, né? Já fazia parte do propósito. Então assim, Priscila, o que você fez pra conseguir isso? Exatamente isso, Thiago. Eu sempre assim, a minha caminhada tem que ser prazerosa. O que você tem que sentir no caminho, Priscila? Prazer. Aí ela assim, prazer. Ela sente prazer. Você não sente prazer? Ai, que pena. Que pena. Eu sinto muito prazer, o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, isso é fundamental, tá? Então eu falei assim, tem que ser prazeroso, tem que ser divertido, vamos lá. E aí, o que eu resolvi fazer? Vamos fazer o seguinte, me inscrevi em diversas empresas online e vamos ver quem vai me chamar. E aí, eu naquela época, você vê, aí vai dar pra fazer a conta, era acesso de escada, do IG, do cachorrinho, vocês lembram? Que demorava. CD na rua pra pegar o acesso, não tinha um negócio desse? Mas era em casa. A partir das 11 era o melhor horário. Não, era em casa e tinha aquele computador velho, assim, sabe? Quem nasceu Que fazia esse barulho. Tá Que fazia esse barulho aí. Aí eu tinha que escolher um horário lá, não sei o quê. Exatamente. Foi um domingo que eu comecei a fazer a inscrição para entrar num programa de trainee, tal. Que a minha mãe viu no Boa Chance, se inscreve, deve ser uma oportunidade boa, não sei o quê. Porque pensa, uma pessoa saindo da faculdade, até a faculdade, ela ainda pode ser estagiária trainee. Depois que ela saiu, ela é desempregada. Então eu tava ali... Inclusive tem um livro sobre isso, né? Me formei agora. A gente fala sobre isso, sobre esse findar de ciclos, que na verdade a gente finaliza ciclos para iniciar outros ciclos. E para o atleta é na transição da categoria de base para o profissional. Fala que é a fase de transição. É a mesma coisa. Que legal. Para a parte acadêmica, né? Quando você está concluindo o curso e precisa se profissionalizar, na verdade, arrumar um emprego, né? O vulgo arrumar um emprego. Sim. E aí eu falei assim, olha... Eu vou fazer isso então, vou me inscrever. Só que assim, quando eu comecei a escrever, sabe quantas vezes que caiu o acesso? Eu tive que preencher o formulário todo de novo? Algumas, muitas, 9, 10, sei lá, não sei. Porque eu já tava assim, chegando, não quero isso, não é pra mim. Aquelas coisas que... Sempre vem na cabeça. Sempre vem, né? Que você fala, chega, isso é domingo, vou ficar me apurriando, se eu quero sentir prazer domingo, eu vou ficar aqui, não dá. Enfim, consegui, finalizei a inscrição, ótimo. Naquela época, gente, não tinha esses celulares que você viu, o e-mail chegou o e-mail, ai, tá aqui. Não era assim. Então, assim, chegou um e-mail depois e eu nem via. Aí eu dei sorte. Um evento, né? Chegou um e-mail. Aí eu dei sorte que eu vi dias depois, que assim, último dia, você foi selecionada. Eu falei, olha, fui selecionada. Caiu a internet. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu fui selecionada para alguma coisa. Liga pro professor e desiste do negócio digital aqui, cancela digital. Aí eu falei, gente, eu fui selecionada para alguma coisa, eu não tô acreditando nisso. Aí tudo bem. Não, mas vou entrar de novo, consegui ver. Fui selecionada para participar da prova online. Gente, a prova online para ser trainee dessa instituição não revelada, sem questões.
100 questões. E a internet nesse Pode cair ou momento? não pode cair a internet? E a internet nesse Aí eu momento? falei, olha, isso já vai ser uma grande prova para o estudo de caso do trabalho monográfico, que é 10. 10. Ótimo, vamos lá. Prova. Aí aquela prova online naquela época, 21 anos atrás, 20, sei lá. Os enunciados, eram os enunciados pequenininhos, todos com controle de tempo, tá? Porque depois eu fui saber, era uma prova para entrar para o mercado financeiro. Então o mercado financeiro prevê o quê? Assertividade, tempo, rapidez. Então, Quem tinha melhor internet estava dentro. time, é tudo time. E aí, vambora, né? Era assim, começou com um anunciado assim, depois um anunciado gigantesco. Interpretação de texto e o tempo rolando. Não preciso nem falar que eu perdi várias questões, né? Aí eu falei, bom, tô fora, legal, 100 questões perdi. Aí eram questões de raciocínio lógico, português, não sei o quê, várias coisas. História, enfim. Tá. Falei, bom, perdi, mas ótimo, valeu pro aprendizado, vai enriquecer o TCC, tá tudo de boa. Beleza, aí depois eu dei uma sorte também, acessei o e-mail. Você passou para a segunda fase. Eu falei, gente, eu passei para a segunda fase. Eu ganhei. Mesmo perdendo, eu ganhei. Então, gente, olha só. Às vezes você acha que tá perdendo, a pessoa deu ghosting ou alguma, você tá ganhando. Exatamente. Então, relaxa. Não desista. Não desista não. Então, o que aconteceu? Eu fui selecionada para a segunda fase. A segunda fase, eu era muito jovem. Aí foi uma dinâmica, essas dinâmicas de grupo. Presencial, né? Pelo amor de Deus. Presencial, gente. Não, online não dava, Thiago, naquela época. Presencial naquela Uma época. call. Então pensa, chegamos na sessão, aí eu, né, muito assim, e aí, gente, alguém sabe, eu chego na sessão, a pessoa jovem, de calça jeans, e sempre gostei de sapato e bolsa, um escarpão, uma bolsa e tal, mas assim, todo mundo de terno, taillé. Eu falei, gente, será que eu vim pro lugar certo? O que tá acontecendo? Vocês sabem me dizer qual a empresa que tá selecionando? Não foi revelado. Eu falei, ai, que bom. Não foi revelado, ótimo. Participei da dinâmica e tal, tudo muito legal. E aí, no final, eles falaram assim, bom, quem for selecionado aqui, tudo bem? Todo mundo pode ir pra São Paulo? Eita. Aí uns, meu filho, não sei o que. Eu falei, olha, eu posso ir pra São Paulo. Tem alguma coisa que te prenda aqui? Eu falei, só preciso apresentar minha monografia. Apresentando, eu vou. Bom, não preciso dizer que na próxima fase eu fui selecionada e já foi uma reunião com um dos diretores da instituição financeira. Que bom, enfim, uma história boa, que eu já tava esperando pior aqui. Sumiu. Depois Cheguei lá, a empresa não existia mais. A empresa fantasma. Que bom, então, a empresa existe, né? A empresa existe, foi o antigo Unibanco. Olha. A empresa existe. Então, eu fui selecionada. Entrei para a instituição, fui super feliz nos anos que eu estive lá, foi maravilhoso. Aprendi muita coisa, eles tinham um RH muito forte. E como eu passei dessa última fase, eu fui entregar a carteira de trabalho num dia e a próxima fase era assim, você vai para São Paulo. E foi muito interessante, porque eu apresentei essa TCC, que era a convergência dos meios de comunicação em um único ambiente, um ambiente digital. Eu defendia justamente que a gente iria viver o que a gente está vivendo hoje, que todas as relações e todos os acessos seriam feitos através de um único aparelho, que eu não saberia como é esse aparelho. Aí o orientador, mas como vai ser esse aparelho? Eu falei, eu não sou de tecnologia, eu sou de comunicação. Mas isso é uma ideia do que semente, né? do que eu vejo, do que eu vejo com relação ao rumo da comunicação hoje. E aí eu apresentei a monografia tipo de tarde, em Tom Jobim, na Estácio de Sá, tirei 9,8 e à tarde eu peguei um avião e tava Tirando indo. 2 pontos por causa da internet. Né? Com certeza. E eu tô pra voltar lá pra ver isso, porque tá encadernado e tal. Eu falei, cara, eu quero ver isso. Vou entrar com a vez, eu falei, por que 9,8? E aí eu de tarde peguei, eles investiram, tudo pago por eles, um avião e fui para o laboratório FIA USP São Paulo. Fiquei 3 meses lá, imersão, para entender sobre o mercado financeiro. Então, se você pensar, isso tem até no livro que eu escrevi, o Me Formei Agora, publicado pela editora Autografia. Se você pensar, toda a minha trajetória utiliza assim, sempre do limão, a construção da fábrica de limonada. Por quê? De tudo que acontece de dificultoso, difícil, triste, aparentemente impossível, eu busco uma forma de ressignificar e de trazer
um passaporte, porque a leitura do TCC hoje na pandemia, eu fui convidada por algumas universidades digitalmente para participar de colação de grau, para dar palestra. Dei palestra na Universidade de Londrina, na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Fui 2 vezes já para lá digitalmente. Você vê que esse digital nos leva para lugares maravilhosos, né? E você conhece pessoas sensacionais, como o pessoal aqui da Célula de Sucesso. Mas você falou de sorte, né? Uma menina de sorte que insistiu no domingo um pouco a internet mais de 10 vezes, insistiu teve a sorte de ter uma ideia fora da caixa, né, que era falar sobre digital, extremamente ousada, né? A sorte de aceitar ir para São Paulo, se mover e largar a família, ou o que quer que seja que tivesse aqui. Então, a gente começa a entender que não é só sobre sorte, é sobre fazer, sobre renunciar a algumas coisas, sobre... E é de verdade não olhar para a condição, porque 2000, sei lá, 90 e pouco, se ela fosse meu avô ia pra condicionada... Bahia, a gente, para falar com ele, ligava uma associação de moradores isso mesmo. para poder, liga daqui a 10 minutos, vai chamar. Aí você ter a clareza que vai, não, a gente vai falar, FaceTime, você não usou esse nome, mas é pensar fora da caixa, caraca. Não, Totalmente. é pensar fora da caixa, assim, ainda tem um contexto por trás, que a pessoa fala, não sei o que, gente, eu sou filha de militar. É viver fora da caixa e bater de frente sempre. E não era pra ser essa a minha história. Não era. Entendeu? Tanto é que quando eu falei que eu ia aceitar e que eu ia, ele falou, meu pai falou, você já convenceu a sua mãe? Eu falei, não, minha mãe me incentivou. Ele, não sei o quê. Naquela ocasião, imagina, uma menina, ele me levou, ele pagou o avião, me levou até o hotel porque ele suspeitava, será que é isso? Será que isso é tráfico de mulheres? Será que não sei o quê? Não é, porque naquela época, muito ousado o programa de trainee. Ele já tem uns pensamentos diferentes por ser militar, né? Pensa justamente, muito rígido, exatamente, né? Então, assim, imagina, Deus brindou ele com uma mulher ousada, uma filha mulher ousada, assim. Aprendizado para ele e para você. Para os dois. Então é você viver fora da caixa o tempo todo, né? E cada hora Priscila é a pessoa do fato consumado. Não, eu não sou do fato consumado. Você não tinha nem 18. Eu tava acho que com 18. Eu tô com 39 agora, gente, tô com 39. Eu sou aquela pessoa que eu não tenho vergonha de falar a idade. Então, não sei, quantos anos que eu tava? 2000, sei lá. 18? Vamos dizer. É muito bom em matemática. Vamos trabalhar. Júnior, você que é bom em geografia, quanto que é? Vamos trabalhar em cima de 18, é melhor. Mas acho que não tinha nem 18. Eu tava muito jovem, então assim, de fato, ele só sossegou quando ele me deixou dentro do hotel e conheceu as pessoas, entendeu? Você vai ficar aqui? Eu falei, vou, pode ir. Porque pensa, pra você participar de um programa de trainee, eu fiquei lá 3 meses, era hotel, hospedagem, tudo pago. Então eu fiquei num hotel para estudar durante 3 meses. Entendeu? Então... Sozinha. Sozinha. Hoje em dia, isso é comum, não sei, 2000. Não era comum, isso não era comum lá. Então, assim, pensa, realmente você viver o totalmente novo. Em momento nenhum eu tive medo, não, porque eu gosto de viver o novo o tempo todo. Mas eu sei que por uma estrutura familiar e para muitas outras, isso ia ser, assim, o fim, ou então a pessoa deixaria de aproveitar essa oportunidade. Então, assim, o que eu recomendo é que as pessoas procurem um entendimento, sabe? Porque isso pode alavancar a vida de uma pessoa, né? É o que eu falei, eu acho que a pessoa poderia ter sido programada para viver uma história. Se ela escolhe um outro caminho, um caminho de abundância, de transbordo, ela vai ter uma outra jornada. Mas aí depende muito da atitude dela. Depende do segundo passo, né? Sim. Eu sempre falo assim, que Deus criou todas as coisas há 2000 anos atrás. E o que a gente vai fazer, se a gente vai ter um resultado positivo ou um resultado negativo, são as escolhas que a gente faz diariamente. Então, uma escolha que eu faço hoje, hoje talvez eu não entenda, mas daqui a 10 anos, 5 anos, 1 ano ou 20 anos, eu vou falar, caraca, que nem você, caraca, o que você viveu nos anos 2000, 2000 e pouco, te trouxe clareza para fazer coisas que você faz hoje, certo? Eu me identifico com essa história porque eu também sou formado em comunicação social, me formei em 2003, eu ainda tenho 38, mas faço 39 esse ano, provavelmente
deve ter sido meados de 2003, porque eu me formei com 20. Então, e na época eu tive que atrasar, e foi no Tom Jobim também, tá? A gente Olha, já bem se esbarrou. Pois é. Gente, conexão. E aí, na época, o tempo inteiro, né? eu tive que atrasar 6 meses a entrega da monografia, que na época chamava monografia, porque eu decidi fazer sobre propaganda subliminar. E aí, também bem ousado, né? Aí o pessoal mas é interessante. Assim, mas como é que eu vou fazer? Não tem orientador que possa acompanhar né, dar o suporte e tal. E aí fui falar com um orientador, um outro professor, ninguém queria pegar. Aí eu fui parar na coordenação, ela falou, mas o que eu posso fazer para você é abrir para o pessoal de psicologia. Aí fui eu procurar um professor de psicologia que pudesse me orientar, e fui eu ler livro de psicologia, os sentidos. Eu com 20 anos ali, comendo livro para poder falar sobre algo que não tinha conhecimento. Na época, falava-se muito pouco. Já existia propaganda subliminar, mas tinha pouca monografias. Não, poucos livros. Bibliografia, isso. E aí, hoje eu vejo que eu falo sobre inteligência emocional. Então, assim, você entende que às vezes você dá um passo, você tem que, de fato, renunciar. A minha renúncia qual foi? Ter que achar um professor, atrasar 6 meses a minha formação, que hoje eu vejo que quase não significa nada atrasar 6 meses na formação, mas na época eu vou ter que esperar. Então, assim... Na época era uma eternidade para você, aí 20 fala assim, anos. poxa, é sorte, né? Legal, mas... E o mover, e a decisão de fazer, e você, né, muitas vezes enfrentar a família e falar assim, seria muito mais fácil chegar e falar assim, meu pai não vai deixar, eu nem vou. Aí volta para a história da parábola. Vamos enterrar o talento aqui, não. Eu tenho capacidade, eu tenho competência, mas tem uma pessoa que é o criador, o pai aqui, que não apoia. Então vou desistir, porque é mais fácil, né? É mais fácil. Evita a fadiga, o conflito, e aí vem um monte de questão. Então é delicado essa questão de falar que tem sorte. Isso é pura covardia com quem chegou, né? É por isso que aquela história do palco, jamais julgue ou uma mulher ou um homem que está no palco. Você não sabe quantas cicatrizes aquela pessoa tem até de subir ali o degrau. Nossa. E levantar essa bandeira da mulher veio após a experiência que você teve no ano passado? Da relação abusiva? Já tinha alguma questão? Assim, eu já vinha trabalhando desde a época que eu participava da relação abusiva e não sabia, porque tem mulheres que participam como eu participei e não sabia. Mas aí, eu mesmo naquele núcleo, você vê como a espiritualidade é tão latente em mim e presente, que me ampara sempre. Eu já vinha nesse movimento tímido ainda, de me conectar com algumas mulheres em outros lugares do Brasil, né? A Tatiana, que é uma psicóloga de Caxias do Sul, Eanes, de Goiás, eram umas mulheres ali que a gente fez, era o circuito de saia. Nossa, isso é uma coisa muito antiga. Isso, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. E a gente fazia hangout das mulheres empreendedoras. Naquela época também, 6 anos atrás, hangout era a evolução do digital, né? Mas a gente era saidinha, sabe? De tipo, vamos lançar o hangout, vamos fazer. Tanto é que dessas mulheres, assim, Caxias do Sul, Tatiana é referência lá em psicologia. Eanes também tem um projeto lindo, Descobrindo Crianças em Goiás. E tinha uma outra parceira nossa, gente, que vergonha, não vou lembrar o nome, mas ela é maravilhosa também, trabalha com o despertado feminino em Portugal, nem mais no Brasil, já em Portugal. Então você vê que foram iniciativas assim, não tão estruturadas como essa que eu estou hoje, que é uma iniciativa nacional, que já estuda uma expansão internacional. Desde o primeiro mês que eu cheguei, eu falei, não, mas então, eu tenho contato em Cascais, vamos pra lá? Então, eu já quero. E foi um contato que eu consegui no meio da pandemia, tá? Então, e falei com ela, acho que ontem, ela falou assim, você vem pra cá, quero te mostrar. A vantagem do digital é exatamente essa, você não sem tem barreira. Então, isso já, essa questão de conexão com mulheres, isso já tem mais ou menos uns 6 anos. Mas aí ficou mais latente, mais necessária devido a tudo que eu passei e aquela história. Eu falei, não vou esconder esse talento, preciso despertar o maior número de mulheres.
porque elas precisam ver essa força toda que elas têm dentro delas. Eu hoje chego a falar, tipo, em torno de, sei lá, 8 a 10 mulheres por dia, porque é entrevistando mulheres para ver se tem a ver com a nossa ideologia. A gente trabalha com a filosofia do dar e receber, então eu busco encontrar isso, né? Mas é aberto para todas. Devem ser os depoimentos, né? Do retorno. Então, assim, São várias histórias. depois que eu conheci você, isso aí é que continua a mover, né? Então, assim, cara, que toca. Tiago, isso é muito sério. Isso que você falou é maravilhoso, porque assim, você falou de abdicar, então vamos lá do abdicar. Eu hoje tenho minha casa e tal, mas tenho minha família, minha mãe sempre liga, quer saber de mim e tal. E às vezes eu falo, mãe, eu não posso, tô em reunião. Ela, você tá sempre em reunião. Eu falei, Mas é até mentira. em plena pandemia, você tá sempre em reunião. Eu falei, mãe, mas é porque se eu tô conhecendo uma pessoa, eu tô em reunião, eu tô em treinamento, eu tô gravando. Tem algumas coisas que acontecem quando você se coloca nessa proposta de mover-se, né? Uhum. E aí, eu cansada já, porque no dia do lançamento as meninas ficaram muito satisfeitas com o resultado. Então o lançamento foi numa quarta, quinta e sexta eu não parei, de indicações de novas associadas. E uma dessas associadas, ela falou assim, fala com ela. Era uma mulher transista, tranças. Ela trabalha com tranças, sabe? Tranças ligado de negras, né? E ela estava interessada. Eu falei com ela, uma associada falou com ela, falou assim, ela está interessada em saber e quer entrar. Nossa, eu falei com ela. E assim, foi tão emocionante, porque a gente marcou de falar, era o horário que ela tinha, às 20 horas de sexta-feira. A conversa começou às 20 horas de sexta-feira e foi até às 21h40. No final ela falou assim, muito obrigada pela sua ligação. A minha vontade é te dar um abraço agora. Ela chorou no telefone, então assim, isso, é ser abundante, entendeu? É você se colocar... Não é mais sobre você, né? É sobre o outro, entendeu? E quando a gente fala, ele falou lá, fala um pouco sobre networking. Networking é isso, é você pensar no outro. A pessoa acha que faz networking porque ela pensa nela. Eu vou lá, eles me chamaram... É o eu, né? As pessoas ficam muito no eu, né? Eles me chamaram, eu vou lá. Eu vou lá porque me chamaram e aí eu vou levar os cartões, eu vou distribuir. Só que não é isso. Na verdade, é uma troca. Cara, o network é uma troca, exatamente. É construção de relacionamento, é você se interessar pelo outro, porque a partir do momento que eu sei da verdade do Tiago e de todos aqui, eu consigo saber, o Tiago precisa disso. Isso vai fazer sentido para ele. E aí a conexão vai acontecer à medida que tiver que ser, entende? Mas se eu for com aquele pensamento focado, que eu vou falar, olha, eu sou Priscila Belize, eu realizo tudo e eu sou a solucionadora de todos os problemas, isso não vai funcionar. Exatamente. Você primeiro tem que trazer o valor antes do seu interesse próprio, o interesse do que você vê como oportunidade para o outro, né? Isso eu também aprendi, fez muito sentido para mim. E para quem não entende a gente falando sobre transbordar, acho que é isso, não é mais sobre você, quando não diz mais respeito sobre a sua função, é sobre o outro. Então, assim, eu já recebi feedbacks que me vinha a voz assim, você não tem mais direito de parar, você não tem direito de ficar calado, você não tem direito de deixar essas vidas se perderem sem falar aquilo que você sabe, aquilo que você viveu, aquilo que você conhece. E você pode não salvar 1 milhão de vidas, mas se você salvar uma, já valeu a pena aquele seu movimento. Então, depois que eu aprendi isso, eu falei assim, não tem mais jeito, não dá mais pra voltar. É o quê? Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não, e no caso dessa mulher foi justamente isso. Você vê o chamado. Uma associada que tinha acabado de entrar comentou com ela e ela marcou comigo sexta-feira às 20 horas. Por que ela chorou? Porque ela queria me abraçar. Então ela estava passando por uma relação abusiva. Porque assim, gente, relação abusiva não é só homem e mulher, não, tá? Relação abusiva pode ser num ambiente de trabalho, com certeza. pode ser num contrato de locação, é qualquer relação, tá? E ela estava passando por uma relação abusiva de uma pessoa que estava alugando um imóvel para ela. A pessoa expondo ela, a pessoa fazendo essa coleção, olha só, chega! Gente, eu tenho um canal no YouTube que se chama Já Deu Priscila Belize. Então, já deu! Aí eu falei assim, a gente vai colocar o link na descrição. Então eu falei assim, chega, já deu. Já deu. Se eu aparecer, é porque já deu. Você vai sair hoje desse lugar.
Ai, hoje é sexta-feira, no final de semana. Eu falei, não, Pensando. você começa hoje a mentalizar o outro lugar que você quer. Eu falei assim, olha só, aonde você atendia antes de chegar aí? Eu atendia na Barra, no Recreio. Eu falei, para isso que você quer voltar. É para esse lugar que você vai voltar. Eu falei, porque onde você tá nem me interessa aí. Entendeu? Eu quero estar com você. O que você quis passar pra ela é que você foi o start pra ela, né? Acabou, não tem mais volta. Não tem mais volta. E foi o que aconteceu. Ela deve ter pensado em mim o final de semana inteiro. Segunda-feira ela me mandou mensagem. Ela, Priscila, me manda contato, aquele lugar que você falou. Eu falei, aí eu fiz contato com a pessoa que eu conhecia, mandei contato, liga. Hoje eu mandei pra ela, falei, já falou com ele? Tem que falar com um cara, tem que ligar pra um cara pra ver se tem sala disponível, mas é um lugar que eu acho que vai ter sala em um bom valor para ela conseguir fazer essa retomada de um lugar que ela tenha tranquilidade em atender, estabelecer os clientes dela. Então, você estar no movimento de networking estruturado com mulheres diz muito mais sobre o compromisso com a comunidade do que propriamente a Priscila, sabe? Claro. Hoje eu tô num movimento muito assim, amanhã tem reunião. Falei, gente, tem que treinar elas porque a reunião tem que acontecer, independente da minha presença ou não, elas têm que se entender, porque isso é pra elas, entende? Eu fiz muito trabalho até aqui, vou continuar fazendo, estou comprometida, mas agora elas têm que usufruir. É o ensinar para multiplicar, né? Porque se depender só de você... É o transbordo que faz o rio fluir. Sim, eu coloquei até como frase, todas as minhas produções têm essa frase, que é uma frase também, há 6 anos atrás a gente foi convidado, tem um coworking, para colocar um espaço gratuito pelo shopping downtown, e aí era um espaço gratuito que disponibilizava o acesso à internet. E aí uma frase que eu botei num quadrinho tímido na parede, eu botei assim, não tinha muito espaço, aí eram 2 quadrinhos pequenininhos. Aí eu botei assim, conectar para, aí eu botei um sinal de mais. Aí depois assim, era conectar para somar. E depois eu botei compartilhar para, eu botei um sinal de vezes. Então é o conectar para somar e o compartilhar para multiplicar. E o vezes ele é o encontro do infinito, né? Você vê o símbolo do infinito, o meio é a multiplicação. Então a multiplicação ela se torna infinita. E por isso que é até depois do fim. É verdade, até depois do fim. Até depois do fim. Então é muito assim, gratificante ver que, e confortante também ver que tem pessoas que estão entendendo esse jogo, que estão envolvidas e engajadas em resgatar pessoas através da sua própria experiência, da sua própria história, do seu conhecimento, que estão abraçadas com a causa, seja lá qual for, porque através da sua causa você vai resgatando todo mundo que precisa e está ficando pelo caminho. E esse é o nosso espaço aqui do Célula de Sucesso, que na verdade sucesso é só para atrair, mas a gente fala que a gente fica 1% só de sucesso e os outros 99% a gente está empilhando fracasso. Nem empilhando só o fracasso. Também, né? Você precisa passar por situações para aprender. É uma soma de fracassos aqui. Sim. Só que assim, a gente precisa focar no processo. Olha você hoje, olha o que você contou aí há, sei lá, 1 hora atrás. E daqui a pouco você já é outro e a coisa não se estagna só nesse projeto. Vão aparecendo outros e vai crescendo e a coisa vai ampliando. Então é importante ter essa consciência, né, de não é sobre mim, não é na primeira derrota que eu vou desistir, não é na dificuldade, ou só porque eu nasci num lugar X, na favela, ou porque você é rico, não é sobre isso mais, é sobre você fazer a sua própria transformação, né? No final são todas pessoas, né? É bem interessante, porque eu estava até comentando com vocês antes de startar aqui a nossa gravação. Quando eu idealizei esse núcleo de negócios, né, estruturado aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, eu idealizei assim, eu quero fazer a conexão com todas as pessoas. E aí, de fato, hoje ele assim, é um núcleo de diversidade. Você tem mulheres a mais nova tem 21, a mais velha tem 60 anos. Tem mulheres empresárias, tem mulheres tem uma que é influenciadora digital, tem mulher que veio da favela. Padrão zero, né? Tem mulher que sempre esteve numa classe muito privilegiada.
Tem mulher negra, tem mulher branca, tem todas as mulheres, homossexual, heterossexual. E cada um tá com uma peça do teu quebra-cabeça, né? E quando você faz o network, você vê que a outra pessoa tem uma peça que faz sentido para você. Se conecta. E aí você pega aquela peça e começa a encaixar as suas peças, né? E vai fazendo todo sentido. Você falou uma coisa legal que a gente também trabalha muito, que é a mentalização, né? E o quão é importante você mentalizar e já visualizar aquilo acontecido já, né? Nem acontecido, e sentir aquilo vibrando dentro de você, porque o tempo, que é o tempo que a gente vive aqui, ele é ilusório. Na verdade, as coisas já aconteceram, só precisam do processo para se materializar. Então, se você tem um sonho, tem um objetivo, cara, mentaliza isso até você sentir no teu corpo, nas vísceras. Se imagina no lugar constantemente. Até se tornar. A PNL, né, traz muito isso, Programação Neurolinguística. Então, eu também tenho essa formação e também exercito isso. Eu falei assim, gente, é isso. Já mentalizou, já aconteceu e de fato as coisas vão acontecendo. Agora, quando essa mulher chegou pra você e veio toda moada, toda triste, quando você vê ela atingindo um nível de excelência, te dá uma alegria, né? Você tá no caminho certo, tô ajudando pessoas, tô transbordando, né? Sim, ela mesma falou, nossa, agradece muito hoje na sua oração, para que você continue nesse caminho. Eu falei, nossa, eu vou agradecer. Então, assim, cada dia mais eu tenho um sono, graças a Deus, muito tranquilo, porque realmente eu deito pensando assim, nossa, missão cumprida. Tô no caminho certo. Porque eu tô no caminho certo, eu tô contribuindo, eu tô fazendo. Eu não fiquei amuada, eu não escondi o meu talento. Por mais que, assim, eu tivesse diversos testes, assim, é isso mesmo que você quer? Não, agora vamos tirar isso dela, vamos ver como ela vai reagir. E eu tô sempre firme no propósito. Né? Como vocês falaram aí, tipo, não tem como voltar agora, né? Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Acho que quando você desperta, eu li também, foi muito interessante nessa coisa de ler diversos livros, foi O Poder do Agora. Quando você desperta para sua verdade interior, ninguém mais te para. Porque você despertou. E uma das primeiras fases desse livro, O Poder do Agora, ele narra sobre o mendigo. Imagina uma situação, que não é mendigo, uma pessoa em situação de rua, ela tá ali pedindo alguma coisa, pedindo. Aí uma pessoa passou e falou assim, o que é essa caixa aí que você tá sentado embaixo? E ele, não sei, uma caixa muito velha. Não, mas o que é essa caixa que você está sentado embaixo? Não, uma caixa muito velha, não sei, abre essa caixa que você está sentado embaixo. Aí ele foi, abriu a caixa, uma caixa velha, empoeirada, com dificuldade de abrir. Imagina, ele abriu a caixa, o que tinha dentro da caixa? Ouro. É exatamente a metáfora que ele utilizou para mostrar o quanto que a gente ignora toda a riqueza que habita dentro de nós, né? Porque nós somos verdadeiras caixas enferrujadas, porque a gente não se propõe a se movimentar muitas vezes, acontece um monte de coisa que a gente se desequilibra, se chateia, fica moado, e aí a gente ignora e fica pedindo, oi, me dá aqui, eu não sei o que eu tenho, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e às vezes até treinando pessoas como coach, né? Eu até falo assim, falei, gente, o coach, ele vai te orientar, você tá daqui, mas para ir para lá. Mas o que vai prevalecer é a sua verdade, é o seu combustível. É sempre a gente, né, cara? Tem jeito. Então, fica essa aí pra gente refletir também. Acho que é super importante a gente... Quais são os ouros que você tá sentando em cima e não tá, né? Quais são os seus ouros, né? Sim. Isso é bem pesado, bem forte. É bem legal isso. A minha esposa é coach também, quando ela pega casais para atender, que a especialidade dela são os casais, a primeira pergunta que ela faz, você acredita que pode ter um casamento feliz, um casamento saudável? Não. Mas quando a pessoa responde que não, fala, então não tem o que fazer. Assim como você pensa, você é. Se você não acredita que pode ter um casamento feliz, um casamento saudável, eu não posso fazer com que você acredite. Então você tem que acreditar para daí a gente partir para um determinado lugar. Agora, sem você acreditar, não tem como. É literalmente quando um não quer, dois não briga. E esse exemplo que você colocou é fundamental. Quando a pessoa se reserva realmente a construir
né, uma relação, um casamento, isso é importantíssimo. Porque aí você é a comunhão dos seus valores com o valor do outro. Então, se você pega e você já vem com valores não muito claros do que é uma relação a dois, uma conexão... Eu sou assim, pronto, acabou, já era. Tem que ter espaço, né, para fundir ali, né, os tesouros. Eu falei acho que foi com o Júnior outro dia, igual o filme, como se fosse a primeira vez. Todo dia. É muito bom. Todo dia ele tinha que lembrar, né? Todo dia. Todo dia, como tem que ser feito café, né? Todos os dias. Todo dia. E isso é o persistir ali, né? Não é persistir, é perseverar. Você tá ali permanecendo. Constância. Isso aí. Que é o que a gente vê hoje, né? Muita gente fala, mas qual é a fórmula mágica da rede social? Eu falo assim, não, constância. Mas não constância, porque virou todo mundo é influenciador, isso é comunicação horizontal, né? Todo mundo influencia, isso é super importante e é fato. Mas a gente precisa ter constância, por quê? A gente precisa estar presente. Precisa estar presente numa relação, num casamento. As nossas relações viraram... Exercício diário, cara. Exercício diário. Você mesmo falou, a pandemia com relação ao relacionamento, ao casamento e tal, na verdade só trouxe à tona o que já estava acontecendo. Evidenciou, né? Só evidenciou. A pandemia potencializou, né? Ninguém chegou, na pandemia, não, os problemas começaram agora. Não. É porque tirou o véu, né, e eles ficaram mais escancarou claros, o problema. Né? Escancarou o problema, porque assim, num casamento, por exemplo, que você trouxe esse exemplo, ninguém casa sozinho, né? Não. A gente casa com a outra pessoa. Então eu não tenho como não me relacionar com o outro, né? Não tem como. Não tem como. Então, assim, ontem, por acaso, eu comecei a atender uma pessoa que a gente falou sobre essa questão de relacionamento. E ela narrava coisas do tipo, porque realmente... E eu vivi isso, sabe? Eu não posso falar dos outros porque eu também vivi isso. Às vezes, numa relação, a gente fica tão envolvido no trabalho que quando você vê uma pessoa tá aqui assim, né? Em vez de estar fazendo carinho, o outro você tá aqui, né? Tweetando, fazendo um negócio do trabalho. E o outro também tá. Aí já são 10 horas da noite e você tá na cama fazendo isso. Então, eu acho que tem que ter um fundamento ali muito preciso e comunhão de propósitos e valores do casal para falar assim, olha, já deu 10 horas da noite aqui na rotina, é hora do casal. Eu tô aqui à sua disposição. E aí, a gente vai falar sobre o quê? Mas tem que existir o alinhamento, não tem jeito. Tem que existir. Isso Isso é bem... a agenda, a gente usa no treinamento como agenda de alta performance. Você tem tempo para tudo, né? Você tem que organizar, otimizar ele o tempo inteiro. O relacionamento ele faz parte da tua vida, né? Claro, porque se você escolheu o casamento... Então, exatamente. Você escolheu, então faz direito. Sem traga, transborda. Exatamente. Faz. É isso. Considerações finais, Gabriel. Eu ia falar uma coisa para completar. Lá em casa a gente pensa o seguinte. E não é só no relacionamento, em qualquer tipo de relacionamento, não é só no casamento como relacionamento, é todo tipo de relacionamento, que o óbvio precisa ser dito sempre, porque às vezes o que é óbvio para mim não é para você. E isso no casamento, na amizade, no relacionamento no todo, traz problema, porque tem muita coisa que é claro para mim que não é para você. E quando falo, caraca, é isso. Eu tinha bastante dificuldade em entender isso, mas hoje tá bem claro. Não, mas isso assim, eu acompanho diversas pessoas, isso até em flerte mesmo. Porque as pessoas assim, é óbvio, agora eu dei mole pra ela. Eu falei, gente, sabe pessoal, agora não deu. Entendeu? Então isso não é óbvio, gente. Eu acho que é melhor você ter uma comunicação assertiva, porque a pessoa não pode ficar sugerindo que deu, que não deu. Então seja específico, claro, entende? Acho que a assertividade é bom. Check. Dá um check, Rafa. E aí, Cadê? Isso, você entendeu? Cadê? Não vai sumir daqui a um mês, não, né? Priscila, a gente quer te agradecer demais. Foi muito top. Presente. Espero que você tenha gostado também. Gente, que lindo, obrigada. Interrompeu o Gabriel, mas... Eu amei, obrigada a todos. A nossa canequinha do Célula de Sucesso, para você guardar lá. Isso. Olha, gente, eu já tava apaixonada pela caneca, eles me deram uma caneca. Linda, obrigada. A gente vai ver o dia que a gente não tiver a caneca aqui pra dar e ele vai levar. Sem caixa, sem nada, sem Não, pão. nem fala. Ela no escritório tem umas canecas bem bonitas também. Eu falei assim, você vende? Eu falei, não. Aí, posso levar? Eu falei, eu vou te dar.
Ainda bem que eu tinha muita, né? Se Pra falasse transbordar. não também ia pegar teu não. Mas, considerações finais, como é que aproveita o espaço para deixar aí a dica de como se associar, as mulheres que tiverem interesse no seu trabalho, em associar No seu núcleo. ao grupo, ao núcleo. Ah, sim, muito obrigada. Nós estamos ainda, claro, esperando por vocês, todas mulheres incríveis. É assim que eu falo com elas no grupo no Zap. Mulheres incríveis, boa tarde, boa noite. Normalmente quartas e sextas que a gente trabalha o engajamento no grupo de Zap. Para você que quer se associar, entra no www.portalcln.com.br. Você tem um campo lá, quero me associar. Você envia uma mensagem ou então, de uma forma mais simples e mais próxima, pode entrar no Instagram Lideranca Feminina, que eu vejo tudo ali, tá, gente? Eu faço questão de dizer que quem responde e quem faz tudo sou eu. Você não vai falar com ninguém, é comigo direto. Então, pode mandar um direct que eu te respondo, que eu te atendo. Ou então, no Insta do clube, que é o CLN Liderança Feminina /. Tá bom? Ela vai responder por enquanto, porque quando estiver Multiplicando, vai ficar difícil. E a gente espera que você chegue nesse nível. E tanto o Vai site, chegar. E tanto o site quanto o perfil vai estar na descrição aqui do vídeo para clicar e entrar em contato. Em resumo, o que é o célula de sucesso para você? Então, qual seria a célula principal ali desse plano para arrematar o papo que a gente teve aqui? O que para você conecta mais assim, tudo que a gente... É como eu falei para vocês, o amor é a atitude, né? É energia em movimento, é o que o Criador quis nos ensinar de uma maneira tão simples e que às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender, né? Amai-vos uns aos outros, parece, ai meu Deus, que coisa complexa. Não atitude. É muito mais simples. Pois é. Então é isso, gente. Se você amar, por isso que eu falei que eu respondo, porque assim, em hipótese alguma eu quero me tornar uma pessoa inacessível, sabe? Eu quero estar sempre muito acessível, por sei da dificuldade. Então, é isso. Me coloco à disposição de todos e super acessível sempre, eu espero continuar sempre muito acessível. Eu sei que tem dias que é difícil, mas é um compromisso, um exercício diário. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você. Priscila, Melise, você que gostou do papo, se identificou, que precisa de alguém, lembrou de alguém que precisa receber esse conteúdo, compartilha, aproveita e deixa o like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ativa o sino. Nossa proposta é que esse bate-papo seja semanal, assim seguirá, enquanto você compartilhar. Então, mete o dedo aí na setinha, se inscreve, aperta tudo, sabe? Aperta tudo, vai. Exatamente, não sabe, Pode aperta dar tudo. like, pode dar dislike. Exatamente, aperta tudo. Negócio Quero é algoritmo. pergunta. Vambora. Já deu de não interagir, né? Já deu! Isso aí, valeu, galera. Vamos lá, então, Abraço. até semana que vem. Abraço!